Boa tarde, tudo certo? Deixa eu começar com uma cena que provavelmente você já viu, ou até já viveu. O time trabalha semanas em cima de uma entrega, de um prazo apertado para desenvolver um software, mas né, todo mundo ali dando gás para entregar aquilo. Chega o grande dia, o ambiente de homologação aberto, stakeholders ou cliente, enfim, esperando para validar. E aí começam algumas coisas estranhas. Vamos pensar no pior cenário, o ambiente não subiu direito, ou se o ambiente subiu, né? Algumas coisas não funcionam, alguns fluxos quebrados, algumas regras de negócio erradas, bugs básicos aparecendo na tela. Então, aquele momento que deveria ser uma validação, a, a confiança se transforma em frustração, né? Em retrabalho e desconfiança sobre esse período de desenvolvimento, sobre esse trabalho feito. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez e sempre que eu vejo fica claro o mesmo erro. O time estava usando a homologação como se fosse uma oficina. E homologação não é oficina, né? Homologação deveria ser um lugar de validar se o sistema faz sentido, validar se está fazendo sentido para o negócio, principalmente, se o fluxo é o esperado, se a jornada do usuário está fluindo, né, como deveria. Mas quando a gente usa essa etapa para corrigir bugs, na prática, nós estamos dizendo o seguinte: não testamos direito antes, então vamos ver o que quebra aqui. É como entregar um carro, fazendo um paralelo aqui, para test drive, sem ter certeza se o freio funciona. O cliente não deveria descobrir isso, concorda? Imagina. Mas isso no desenvolvimento de software acontece muito e eu me questiono muito por quê. E nós, como gerentes de times de desenvolvimento, como que a gente faz para evitar isso? Se os bugs chegam na homologação, é porque faltaram etapas importantes no caminho. E o fluxo de desenvolvimento de software ele é de responsabilidade da gestão. Então, faltou teste unitário, faltou teste de integração, faltou uma pipeline bem configurada, de CI bem configurada, enfim. Mas, acima de tudo, assim, eu tenho certeza que faltou responsabilidade no desenvolvimento, né? E se faltou algo, a responsabilidade é do gestor. Nós, gestores de projetos, de tecnologia, de times de desenvolvimento, temos que estar ligados nisso. Aí vem até um ponto cultural. Em muitos times, a pessoa que é o QA, o analista de testes, ou até o próprio cliente, o stakeholder, essas pessoas estão sendo vistas como testadoras oficiais de um produto. E isso é um erro, né? O QA, que é o cargo mais conhecido por isso, ele não deve ser a primeira barreira de qualidade. Ele deve ser a última camada de validação. Ao contrário, olhando para cenários de negócio, casos de borda, experiência real. Se ele está pegando bug básico, é porque o time inteiro falhou. Né? E se o time inteiro falhou antes, nós gestores temos que estar ligados nisso aí, olhando quanto de retrabalho nós estamos tendo, quanto que a gente está chegando lá na frente e tendo que voltar várias vezes para corrigir as coisas. Então, quando isso acontece, o que a gente está criando é uma dívida técnica. E como toda dívida técnica, eu sinto informar, a conta chega. E ela chega de forma de retrabalho, de custo alto, de atraso, de desgaste e até perda de credibilidade com o cliente, com os stakeholders, com as pessoas que estão bancando aquele projeto, aquele produto. Então, agora pensa comigo. Se você, né, fosse um cliente, né, e se tudo isso fosse diferente, né, vamos pensar uma equipe em que cada desenvolvedor já testa o seu código com seriedade,
onde a pipeline de código, de validação, de testes unitários e de integração roda de forma automática, e bloqueia o que não está pronto, o que está fora do padrão, onde os testes de integração garantem que os módulos conversam entre si sem ter nenhuma quebra. Nesse cenário, quando um sistema chega na homologação, né, chega para testar, ele não vem para corrigir bug, é para validar o valor do que você está entregando. O cliente não vai perder tempo reclamando que algo não funciona. Ele vai olhar, vai pensar e vai dizer, putz, faz sentido para o meu negócio isso aqui, né? Ou precisamos ajustar uma regra YX, porque realmente tínhamos pensado nesse caminho e agora usando eu vi que mudou. É diferente. É totalmente diferente isso. Então, eu queria trazer essa reflexão para gestores de projetos de time de desenvolvimento, que essa é a diferença entre um time que vive apagando incêndios e um time que entrega com consistência. Então, no primeiro caso que eu trouxe aqui de reflexão, que a cada entrega parece que tudo pode dar errado, e no segundo caso, onde cada entrega o cliente ganha confiança. O cliente fala, putz, funcionou, vou ajustar aqui, aquilo não ficou legalzinho como eu esperava, mas pô, né, deu para ter noção do todo, é visual, funcionando as coisas. Então, volto a insistir aqui, homologar bug é assinar um atestado de descuido técnico. A homologação precisa ser o momento de validar regras, experiência e comportamento do sistema completo, né? E a qualidade, ela precisa ser parte do processo desde o início, né? Não algo delegado para o final. É aqui que mora a grande diferença de times de alta performance e de gestores preocupados com alta performance, galera. Eu queria deixar aqui o convite, né, nesse vídeo que eu estou gravando hoje, para todos nós refletirmos um pouco com os nossos times, junto com eles. Né? Quando nós colocamos um sistema, uma entrega em produção, ou em validação negocial, em homologação, o que eles esperam encontrar? Bugs ou validações de valor? A resposta para essa pergunta mostra o nível de maturidade no processo dos nossos times. E pior, né? Tem locais que nem homologação tem, é o teste ali, junto com a mesma base de desenvolvimento e vamos para cima. Né? Eu respeito todas as empresas, acho que às vezes faltam condições realmente, mas a gente tem que provocar, como gestores, essas condições que a gente precisa para entregar valor com qualidade. Né? Então, se a resposta ainda for bugs, é hora de repensar, porque no fim, testar cedo é sempre mais barato e mais eficiente do que corrigir lá na frente, com muita coisa em produção sendo usada. E quem entende isso consegue construir times mais sólidos, né, produtos mais confiáveis, clientes, assim, ó, disparadamente muito mais satisfeitos. Fechou? Eu acho que esse tema ele é muito legal. Gostaria muito de trocar aqui com vocês nos comentários, ou me puxem aí quem me conhece no WhatsApp, no LinkedIn, no Instagram, se vocês quiserem. Como que está o dia a dia de vocês? Apagando incêndio, testando valor, encontrando um caminho legal de qualidade? Os desenvolvedores dos times estão preocupados ou não? Estão só passando bastão para frente? Como que você, como gestor de tecnologia, de engenharia, de software, de desenvolvimento, de projetos, está preocupado com isso, está conseguindo olhar para isso e falar, caramba, eu tenho os números, eu tenho as métricas que mostram isso, eu não tenho nada, eu só pego o bug, corrijo e vou para a próxima. Show? Isso é um baita tributo para você, gestor de projetos de tecnologia, ter, se dedicar, exercitar e tentar melhorar isso nos seus times, que isso é um baita diferencial. Fechou? Um abraço, um ótimo final de semana e espero contar com os comentários de vocês aí. Até mais.